Querido Espírito Santo, nós queremos te agradecer. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Esse é o único livro que nós lemos, estudamos e aprendemos na companhia do autor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque tu estás aqui. E eu sei que tu podes nessa noite falar aos nossos corações. Tu podes falar em cada coração aqui. E que nessa noite, Senhor, essas verdades, elas entrem em nós. E que o Senhor nos ajude nessa caminhada e nessa jornada da fé. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Neemias está lá no Velho Testamento. Depois de Esdras. Vai estar lá depois de Crônicas. Logo depois de Crônicas vai ter Esdras, Neemias. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais querendo se proteger. As casas estão cada vez mais fechadas. As casas estão cada vez mais sendo protegidas. As pessoas estão tentando cada vez mais ter segurança para proteger a sua família. Quando alguém fora do Brasil vem aqui, eu acredito que eles devem estranhar muito, porque na maioria dos países, seja na América e na Europa, não há essas fortalezas habitacionais que nós temos hoje aqui. As casas na Europa, as casas nos Estados Unidos, para começar, elas não têm muro. Às vezes tem apenas uma pequena mureta, um portãozinho baixo, que na maioria das vezes fica aberto o tempo todo. Aqui no Brasil as casas são muros altos, cerca elétrica, e agora existe até aquela concertina, né? Que parece dar mais uma aparência nas casas de uma prisão. As pessoas estão buscando segurança. Às vezes a casa está precisando de reparos, mas os muros da casa precisam estar intactos. O portão principal, talvez a porta de entrada da sala, da cozinha, não esteja lá aquelas coisas, mas o portão da casa precisa estar seguro, por causa da preocupação com segurança. Mas eu quero mostrar para você nessa noite que existem também muros e existem portas na nossa vida que precisam ser reparados. Existem muros que precisam ser cuidados. E a palavra de Deus nos mostra isso aqui nesse livro. O que nós vamos ver aqui nesses muros de Jerusalém, através de Neemias, é um modelo da nossa vida espiritual, que precisa desses cuidados também. Porque a falta de proteção, a falta desses muros e a falta dessas portas nas nossas vidas, nos nossos lares, nas famílias, tem sido motivo porque muitas vezes os inimigos têm entrado e têm destruído não só a vida das pessoas, mas as suas famílias e as pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos vendo lares, estamos vendo casamentos, estamos vendo corações sendo destruídos. Por quê? Porque estão se protegendo fisicamente, mas existe uma barreira espiritual, que se nós não tomarmos cuidado, estamos completamente frágeis a elas. Os muros naturais, as cercas elétricas, as câmeras, as concertinas, elas nos livram, nos protegem de coisas físicas, mas elas não nos protegem de coisas espirituais. Talvez a sua família está muito bem guardada, muito bem protegida fisicamente, mas ela está completamente desprotegida espiritualmente falando. E eis a razão
porque tem havido muita destruição, tem havido muita ruína dentro dos lares, nos casamentos e nas famílias. Quando Neemias aqui ficou sabendo das notícias, o texto é um pouco longo, eu não quero ler todos os textos, eu quero te aconselhar, depois ler o livro, depois que você ouvir essa palavra, leia o livro de Neemias, são 13 capítulos, você vai ler bem rápido, e você vai entender bem essa história, desse momento da qual o povo de Deus estava passando. Eu vou ler alguns versículos aqui, para a gente poder ganhar tempo, porque essa noite é uma noite muito especial, é uma noite de ceia, é uma noite de comunhão, é uma noite de restauração, é uma noite onde o Espírito Santo, ele promove esse contato entre nós. Eu acredito que a ceia, o dia da ceia, é um dos momentos mais importantes da vida da igreja, porque é o momento onde nós temos a oportunidade de celebrarmos e lembrarmos daquilo tudo que ele fez por nós, irmãos. E aqui em Neemias capítulo 1, quando Neemias ele ouviu falar sobre o que estava acontecendo, no versículo 1, no versículo 2, veio, verso 1, vamos começar do verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio, que acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias pergunta por alguns que escaparam, como está Jerusalém? E quando ele recebe a notícia que os muros tinham sido derrubados, e que as portas estavam queimadas, ele entra numa angústia, ele entra numa tristeza, e ele começa a chorar, e ele começa a jejuar e buscar a Deus, porque com os muros derrubados e com as portas queimadas, a cidade estava completamente exposta. E tudo isso aconteceu por culpa dos próprios judeus. Ele fala aqui no versículo 3, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, que grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 7, vamos pular para o 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teus servos. No versículo 3, ele fala que Deus é um Deus de misericórdia, que guarda aqueles que o amam, e que guarda, ele protege aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Só que no versículo 7, ele fala que temos procedido corruptamente contra ti e não temos guardado. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a consequência desses muros serem derrubados e essas portas foram queimadas, a culpa é nossa. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus que protege, porém protege aqueles que guardam os seus mandamentos. A vida, queridos, o caminhar, ele é feito de princípios, e a quebra de princípios acarretam em consequências. Existem princípios, existem regras naturais. Se eu quebrar essas regras, eu vou sofrer a consequência disso. Por exemplo, existe uma regra, existe um limite que os meus ossos, que a minha articulação, que os meus pés, que as minhas pernas suportam eu pular. Talvez eu pulando daqui, nessa altura, não vai acontecer nada, ou pode acontecer alguma coisinha. À medida que eu vou subindo, provavelmente mais 2, 3, 4 metros aqui para cima, e eu pular, eu estou quebrando uma regra.
provavelmente eu vou ter fraturas, e quanto mais alto eu pular, eu cair, eu vou ter consequências piores, e em muitos casos vão me levar até a morte. Por quê? Porque eu quebrei uma regra, eu quebrei um princípio. Na palavra de Deus, na vida, no caminhar, no casamento, na família, também é assim. A quebra de regras, a quebra de princípios, a quebra de verdades, elas vão trazer consequência. E Neemias tinha reconhecido aqui que os muros e as portas foram queimadas porque o povo tinha quebrado as regras. Mas ele lembra também e diz assim, versículo 8: lembrava da palavra que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, sempre vai ter um mas para mim e para você. Repete assim comigo: mas. Mais uma vez: mas. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: sempre vai ter um mais para você, querido. Sempre vai ter um mais para a gente. Nós fizemos isso, errei nisso, mas se converterdes a mim, verso 9, e guardardes os meus mandamentos e os cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Ainda que você tenha sofrido as consequências, ainda que haja destruição, se você tomar uma posição, Israel, se você tomar uma posição, ó meu povo, ainda que vocês estejam espalhados, eu vou ajuntar vocês novamente, e eu vou trazer para o lugar de segurança, aonde eu habito ali. Essa é a promessa da palavra de Deus para mim e para você, querido. Neemias, então, quando ele ficou sabendo desses muros derrubados, que as portas estavam queimadas, ele entrou num choro. E eu vou mostrar um pouquinho para você nessa noite o que significam esses muros, o que são essas portas pelas quais o inimigo tenta entrar na nossa vida, entrar na nossa casa e trazer destruição nos nossos lares e principalmente nas nossas vidas. Porque o muro fala de proteção, todo mundo sabe disso. O muro fala de guardar, porta fala de proteção, de impedir que coisas que não sejam boas entrem. As portas são uma barreira de bloqueio para que essas coisas não entrem. E muitas vezes as portas do nosso coração, as portas dos nossos lares, das nossas famílias estão completamente queimadas e os muros estão derrubados. E é por isso que tem havido tanta destruição dentro das pessoas. É por isso que tem havido tanta destruição dentro dos lares. É por isso que tem havido tanta destruição dentro dos casamentos. É por isso que as pessoas andam tão vazias. É por isso que as pessoas andam tão perdidas. Por quê? Porque há brechas, há portas queimadas, há muros derrubados. E quando o inimigo vem, o inimigo da nossa alma, o inimigo do nosso coração, o mal vem, irmãos, ele não vem para fazer cócegas na gente. Ele não vem para te fazer carinho. Ele não vem para te beneficiar. O próprio Jesus disse assim: mas o ladrão, o mal, ele vem para quê? Qual é a missão do mal? 3 coisas: roubar, matar e o quê? E destruir. É por isso que o inimigo vem. É por isso que o mal vem. Ele não vem para fazer cócegas em você. Ele vem porque ele quer destruir seu lar. Ele vem porque quer destruir sua família. Ele vem porque ele quer tirar os seus filhos do evangelho. Ele quer tirar os seus filhos do caminho de Deus. É por isso que o mal chega na nossa vida. É por isso que existe tanta contenda nos casais. É por isso que existe tanta separação. É por isso que existe tanto divórcio.
Mas há uma promessa de Deus para aqueles que desejarem e olharem para os seus muros. E ainda que eles estejam derrubados, eu quero dizer uma coisa para você: há uma esperança, há uma maneira de reconstruir tudo isso em nome de Jesus. Neemias então procura o rei. Ele ocupava um alto cargo no governo. Ele tinha grande credibilidade onde ele trabalhava. E ele procura o rei e ele pede ali autorização para poder ir reconstruir os muros em Jerusalém. E o rei então, eu estou resumindo aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E o rei pergunta para ele então quanto tempo ele precisava para isso. E ele fala assim: olha, eu não posso te estabelecer um tempo, porque eu preciso completar, eu preciso cumprir a obra. Primeira coisa que nós precisamos entender dentro desse processo da restauração é que Deus não trabalha com o tempo, Deus sempre trabalha com um propósito. O grande problema para as pessoas é que elas estabelecem tempos para que as coisas de Deus aconteçam na vida delas. Elas estabelecem tempo: olha, isso aqui precisa acontecer em tanto tempo. Eu vou dar 3 meses. E às vezes nas nossas orações e no nosso andar com o Senhor, a gente começa a dar tempo para Deus. A gente chega para Deus e fala assim: Deus, o negócio é o seguinte, o Senhor tem 3 meses para fazer um negócio, porque se o Senhor não fizer em 3 meses, eu não vou acreditar naquilo que o Senhor fala. Eu estabelecendo tempo e dando ordem para Deus, achando que tem que ser no meu tempo. Andei tanto tempo fazendo do jeito que eu queria, fazendo da maneira como eu sempre achei melhor, andando e pondo a minha cara nos becos mais sujos desse mundo. E agora eu chego para Deus e estabeleço um prazo para que Ele possa fazer, porque se Ele não fizer, como que Deus fazer é um favor para Ele e não para nós. Quando Deus nos chama, falei isso semana passada, quando Deus nos chama, irmãos, Ele não nos chama para servi-lo porque Ele está sentindo falta de alguma coisa pessoal para Ele. Quando nós somos chamados como igreja para adorar a Deus, não é porque Deus está lá no trono, lá, né? E naquele dia Ele levantou meio jururu, Ele levantou meio deprimido, meio angustiado, e Ele precisa então que as pessoas se reúnam e cantem louvores para Ele, e comecem a cantar músicas para Ele, dizendo que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. E aí a autoestima dele começa a melhorar, e ele começa a ficar animado lá no trono e fala assim: não, agora sim, agora eu animei, eu estava tão borocochô, eu estava tão triste, mas aquele povo cantou tão bonito para mim, então agora... Não, Deus não precisa disso não, irmãos. Sabe o que Deus está nos dando? Quando Ele nos chama para servi-lo, não é porque Ele está precisando de algo, Ele está nos dando uma oportunidade de sermos um instrumento nas mãos dEle, irmãos. Quando Ele nos chama para sermos adoradores, Ele está nos dando a oportunidade de o adorarmos e cada vez mais nos parecermos com Ele, porque a adoração te liga a Ele. A adoração transforma o nosso interior. As verdades que nós cantamos aqui, essas músicas que você canta, essas canções, irmãos, que tem sentido, porque a música desse mundo não tem sentido. O que você canta aqui, o que você fala aqui tem sentido. A música aí fora, irmãos, não tem sentido. É uma música sem pé, sem cabeça, sem falar que é uma sofrência, né? Meu Deus do céu. É uma cornice que eu vou falar uma coisa para você. Meu Deus do céu. Misericórdia. Não tem sentido, né? Eu estava andando nas nuvens, caí da estrela. É assim, um trem sem pé, sem cabeça. Aqui não, aqui você fala: tudo que há em mim pertence ao Senhor, tem tudo a ver com Ele, Ele me conduz aonde eu devo ir. Então quando você está adorando, sabe o que você está fazendo, irmãos? Você está se conectando com o trono do teu Pai. E Neemias então pediu esse tempo para ir lá. E o rei deu para ele. E ele disse: olha,
Eu não sei quanto tempo vai levar, porque eu estou para cumprir uma missão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa noite você vai chegar à conclusão que existem portas, existem muros que precisam ser reparados na sua vida e na sua casa. Deixa eu dizer, não se preocupa com o tempo não, se preocupa com a reconstrução. Porque talvez faz anos que esse buraco está aberto aí nessa parede. Faz anos que esse muro está derrubado. Faz anos que essa porta está queimada. Se preocupe com a reparação que vai começar a partir de agora na sua vida, em nome de Jesus. Quando Neemias recebe a incumbência, ele recebe esse chamado, o que acontece? Capítulo 2, se você tem a sua Bíblia aí no livro de Neemias, se não, você pode nos acompanhar aqui pelo telão. Capítulo 2, versículo 9. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus sempre vai colocar pessoas para te ajudar nesse processo da reconstrução. Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão te ajudar nesse processo dessa reconstrução. Mas olha o que aconteceu, versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Deixa eu falar sobre esses dois camaradas. A palavra Sambalate significa espinhoso. E Tobias, ele era de uma família que nunca conseguiu provar o vínculo com a família de Israel. Todas as vezes que você decidir se levantar, todas as vezes que você olhar para os muros da sua casa, para os muros do seu coração, para os muros que estão ao seu redor de proteção na sua vida, que são princípios. O que são esses muros? São princípios que são quebrados. Existem princípios na família, existem regras nas famílias, que se elas forem quebradas, irmãos, elas vão produzir brechas nesses muros. Existem regras, existem princípios comportamentais, existem princípios no casamento, na vida conjugal, que se eles forem quebrados, eles vão produzir brechas, não só no coração, mas também no casamento. Porque famílias são destruídas, porque princípios são quebrados, porque regras são quebradas, princípios da palavra de Deus são quebrados. E quando o mal entra, ele vem, como eu disse, para roubar, matar e destruir. E todas as vezes que você detecta, não, peraí, essa área aqui da minha vida, essa área do meu casamento, essa área do meu relacionamento, realmente há brechas aqui, esses muros estão caídos, essas portas estão queimadas. Todas as vezes que você detecta, você se levanta, sempre vai ter um Sambalate, sempre vai ter um Tobias para resistir você. Ué, e às vezes a resistência vem dentro da sua própria casa. Quando você começa a detectar algumas coisas que estão acontecendo, e você começa a se posicionar como família, você começa a se posicionar lá na sua casa, e você começa a estabelecer a ordem novamente dentro da sua casa, dentro da sua família. Às vezes os Sambalates e os Tobias vão vir até dos nossos próprios filhos, familiares, no trabalho, pessoas ao nosso redor. Ei, a vida inteira nós vivemos assim, porque esses muros estavam derrubados já fazia muito tempo. A notícia o fato não tinha acontecido semana anterior, já fazia muito tempo que isso tinha acontecido, ou pelo menos algum tempo já tinha acontecido. E todas as vezes que se você se levantar, vai ter resistência ali. Quando você detectar alguma coisa na sua vida, na sua casa, e às vezes essa resistência vai ser espiritual aqui no seu ouvido. O mal vai se levantar e dizer assim: ei, a vida inteira você fez isso, e a partir de agora você vai parar de fazer isso? A partir de agora eu vou parar de fazer isso,
porque eu vou reparar essas brechas, eu vou restaurar essas portas e eu vou tapar esses muros. Isso vai trazer proteção para a sua vida. Estabelecer a ordem, estabelecer os fatores dentro da sua casa, estabelecer princípios de autoridade dentro da casa. Lares que a coisa bagunçou de uma tal maneira que se perdeu o conceito de autoridade dentro do lar. Lares aonde não se sabe quem é o cabeça. Famílias onde você não sabe quem é o cabeça daquela casa. Mulheres que assumiram o controle do lar e elas dominam a situação, e elas controlam o marido, elas controlam tudo dentro de casa. Muitas das vezes por culpa dos próprios homens que aceitaram essa condição. Eu não estou falando sobre autoritarismo, não estou falando sobre machismo, eu não estou falando sobre força, não estou falando sobre violência, eu estou falando sobre um princípio de autoridade dentro de uma casa. Dentro de uma casa, os filhos precisam ter uma ordem, irmãos. Desculpe o termo que eu vou usar aqui, mas em muitos lares, culpa dos homens. As mulheres fizeram o quê? Elas vestiram a cueca de casa e assumiram a autoridade, porque os homens deixaram. A princípio elas se sentiram desconfortáveis, mas depois de um tempo elas gostaram. E se você pedir a cueca de volta, ela vai chiar, porque ela já gostou disso. Ela já gostou de ter esse controle da casa. Existe uma cadeia de autoridade que precisa ser respeitada dentro do lar. Eu sei que às vezes você está querendo me matar aí, né, irmã? Você está mordendo por dentro e fala assim: eu te mato, pastor. Essa é a última vez que eu te ouço. Não tem problema não. Eu só estou querendo restabelecer a ordem dentro da sua casa. Eu não estou falando de um marido, porque autoritarismo, irmão, não tem nada a ver com autoridade. Autoridade se ganha, não é com o grito, não é com o tamanho do tapa na mesa que dá, mas é com o testemunho. Se você perguntar para Débora, ela não se sente nem um pouco desconfortável, pelo contrário, é da natureza da mulher. Vem cá um pouquinho, bem. A Bíblia fala que você precisa cuidar, o marido precisa cuidar da esposa como parte mais frágil. Você já reparou que num casamento, depois que você casa, e quando você se deita lá na sua cama com a sua esposa, essa é a posição que sempre se tem. Já reparou quando está deitado na cama? Vocês estão deitados, conversando, ou está ali. Você já reparou que não é o contrário? Você já reparou nisso? Ninguém fez curso para isso. Ninguém te ensinou, olha, o dia que você estiver com a sua mulher. Sabe por quê? Porque essa é a posição de proteção. Ela não se sente inferior aqui. É uma posição, é um lugar que ela se sente o quê? Que ela se sente protegida. É um princípio, irmãos. É um princípio. A autoridade do marido em casa não tem a ver com violência, não tem a ver com gritaria, não tem a ver com autoritarismo. Não, é uma posição que se ganha no relacionamento através do caráter e do testemunho. Não é chegar e falar assim: a partir de hoje, negócio é o seguinte, mulher, dá essa cueca aqui, quem manda essa casa a partir de agora sou eu. E pronto, acabou. Não é isso não, irmão. Mas você não tem um caráter, você não tem um testemunho, você não tem um comportamento adequado àquilo que você está querendo viver. Obrigado, bem. Essa inversão de fatores, essa inversão de princípios geram brechas dentro das famílias.
a falta de testemunho dos pais, a falta de testemunho na família, as brechas que são abertas. Uma vez, um homem chega totalmente revoltado no gabinete, totalmente indignado com o seu filho, porque o rapaz tinha começado a usar drogas. E ele nervoso, bravo: onde já se viu esse menino usando droga? Esse jovem usando droga? Na história da minha família nunca ninguém usou droga, nunca ninguém mexeu com essa porcaria. Ele nunca teve esse exemplo, ele nunca viu ninguém fazendo. Eu não sei por onde ele aprendeu isso, mas no bolso da camisa dele tinha um maço de cigarro. Um senhor de 60 e poucos anos de idade: há quantos anos o senhor fuma? Eu fumo desde os 14 anos de idade. Quando você fumou, seu pai sabia que você começou a fumar cigarro? Ele falou: não, jamais. Se meu pai soubesse, ele me matava. A sua geração foi a geração do cigarro. A geração do seu filho é a geração da maconha, é a geração do crack. Só mudou a droga, mas o vício é o mesmo. Uma brecha se abriu numa casa. Bebida abre brecha dentro dos lares. Só quem já viveu num lar onde a bebida entrou sabe, desculpe o termo, eu sempre falo isso, eu sei que às vezes pode se tornar agressivo, mas sabe a desgraça que isso produz dentro de uma casa. Só quem já viveu isso dentro de um lar sabe o que o vício de uma bebida produz dentro de uma casa. Ainda que muitos acham que possam beber socialmente. Não, eu bebo socialmente, pastor. Tá. Mas você não tem garantia nenhuma de que o seu filho vai beber socialmente. E eu já vi exemplos, dei um exemplo aqui hoje de manhã, de pessoas que a gente aconselhava: olha, tira isso da sua casa, não está sendo bom, seus filhos são pequenos, estão vendo esse tipo de coisa. Não tem problema não, eu só bebo as minhas latinhas aqui, eu só bebo, não dou trabalho para ninguém, isso, aquilo que os seus filhos estão vendo. Os filhos cresceram, se tornou alcoólatra, a ponto do pai ir buscar na sarjeta por inúmeras vezes. Graças a Deus, hoje Deus foi misericordioso, o menino se converteu. Isso nunca tinha acontecido com o pai, mas aconteceu com o filho. Aonde foi aberto a brecha? Dentro de casa. Dentro de casa. Adultérios. Quantas coisas, quantas brechas se abrem dentro das famílias, se abrem dentro dos relacionamentos. Quebras de princípios, inversão de valores, de autoridade, inversão de posições, de cuidado, de prioridades. Casamentos, esposa, filhos sempre ficando em segundo plano. Primeiro plano é os amigos, primeiro plano é os prazeres, primeiro plano é o trabalho, e a família sempre vai ficando por último. Lembro de um casal que a gente aconselhava e falava com eles. Ele tinha um hobby, e esse hobby, ele investia nesse hobby dele. E os filhos eram pequenos. Eu não vou citar aqui o hobby, porque pode denunciar o robista. Mas ele tinha um hobby, e ele tinha mania de levar os filhos junto com o hobby, no hobby dele. E eram pequenos, e levava a esposa junto também. E ele achava que estava levando os filhos para passear. Achava que não, ele estava levando, estava fazendo a vontade dele.
Era o que ele gostava de fazer. A mulher e os filhos não gostavam daquilo. Mas todo final de semana ele ia fazer aquilo que era aquilo que ele gostava. E não era o que a sua família gostava. E às vezes você vê mulheres, filhos infelizes, porque tudo que se faz é voltado para a pessoa e não para a família. Quebra de valores, pessoas que não têm tempo para casa, não têm tempo para a família, não têm tempo para os filhos. Os muros estão sendo derrubados, os valores estão sendo derrubados. Não há diálogo dentro da casa, não há harmonia, não há relacionamento, nunca saem, nunca passeiam, não são capazes de sair para tomar um sorvete juntos. Sempre focado em trabalho, é nisso, é naquilo outro, e vão se abrindo brechas, e o inimigo vai entrando por essas brechas, irmãos, e vai trazendo destruição dentro dos lares. Sanbalat e Tobias se levantaram porque eles não queriam que esses muros fossem levantados. Olha o versículo 11, vamos caminhar para a gente poder ir terminando. Versículo 11 do capítulo 2, perdão. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 17, então lhe disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbio. Deixemos de ser uma vergonha. Vamos deixar de ser uma tristeza. Vamos se levantar. Reúna a sua família, reúna a sua esposa. Tome uma posição aqui dentro de você e fala assim: eu vou restaurar esses muros. Restaure o muro do seu relacionamento com Deus. Restaure os muros do seu relacionamento com o corpo, com o relacionamento com as coisas de Deus. O tempo foram passando, as brechas começaram a abrir. Você era mais intenso, você era mais ativo, você orava mais, você tinha mais tempo para Deus, você era envolvido com as coisas de Deus. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Brechas foram se abrindo. Eu digo para os pais: invista na parte importante dos seus filhos, que é a parte espiritual. Invista na vida deles, principalmente quando são pequenos, porque a Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for grande ela não vai se desviar dele. Agora é o momento de você mostrar para os seus filhos, mas isso necessita de investimento, necessita de tempo. E eu ainda tenho filhos menores, eu ainda tenho filhos dentro da minha casa. Já tenho 2 casados, já tenho uma que mora fora, totalmente independente, tem a vida deles, mas eu tenho 2 que estão dentro de casa. Eu tenho menor de idade dentro de casa, que eu tenho que carregar para lá e para cá, que eu tenho que trazer na escola, que eu tenho que levar para aula de bateria, que eu tenho que levar para isso, que eu tenho que trazer na rede de jovens. Isso dá trabalho, isso dispensa tempo, mas eu sei que eu estou fazendo um investimento na vida deles. Eu sei que você quer dar o melhor para os seus filhos, você quer dar a melhor escola, você pensa em dar a melhor faculdade, você pensa em dar as melhores coisas, nada disso é errado, mas você se esquece de dar o que é mais importante, que é a conservação do espírito e da alma deles. Porque senão esse mundo vai arrebatá-los, irmãos. Alguém vai capturá-los. E vai depender de nós, vai depender de mim e de você, o que nós vamos fazer com os nossos filhos, aonde nós estamos ensinando eles, o exemplo que nós estamos dando para eles. Irmãos, essa geração é uma geração que precisa de exemplo, que precisa de referência. Não pense você que você vai dizer assim: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não vai funcionar, meu filho. Não vai funcionar.
Quantas vezes eu recebo pais, eu recebo famílias, e que falam assim para mim: pastor, o meu filho está precisando de Deus, meu filho está precisando se envolver com as coisas de Deus, meu filho está precisando da igreja, mas ele, que é o pai e a mãe, não estão envolvidos com as coisas de Deus. E eu falo: Deus precisa fazer a obra primeiro em você, criatura. Não adianta você falar assim: esse menino precisa de Deus, mas você precisa em primeiro lugar. Hoje, na verdade não é hoje, né? O que sempre funcionou não é o vai, é o vamos. É o que eu te falo. O que seus filhos estão te fazendo? O que seus filhos estão vendo você fazer na quinta-feira? Sentado na poltrona assistindo novela? Deixa eu te perguntar uma coisa, meu irmão: você assiste novela? E principalmente novela da Globo? Você assiste isso? Você assiste esse lixo? Você deixa esse lixo moral entrar dentro da sua casa? É isso que eles estão vendo você fazer? O que você tem deixado entrar na sua casa? O que eles têm visto você fazer? O que eles têm visto você falar? As suas reclamações, as suas murmurações, os seus questionamentos, às vezes com a vida, com o mundo e até com a igreja. Ah, mas lá na igreja, eles só estão olhando. Já vi pais que reclamaram, falavam da igreja. Quando os filhos cresceram, não quiseram vir para a igreja. E depois falam assim: esse menino não veio para a igreja. Pois é, a vida inteira você falou mal da igreja. Agora ele cresceu, ele tem autonomia, e ele não vai mais. Porque a vida inteira ouviu dentro de casa o pai ou a mãe reclamando. Tudo era motivo de reclamação. Eles estão vendo o exemplo, irmãos. Então são muros que estão sendo derrubados e que precisam ser restaurados nas nossas vidas, nos nossos corações. Versículo 19, estamos terminando. Porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Não, ele não estava se rebelando contra o rei, irmão. Tinha autorização do rei para construir os muros de Jerusalém. Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Nós vamos permanecer. Nós vamos edificar essa obra. Nós vamos completar essa obra. E vocês não têm parte nisso, não, irmãos. O mal não pode ter parte na sua casa. O mal não pode ter parte lá na sua família. Ainda que ele já teve parte, ainda que ele já teve cadeira cativa lá. Mas está na hora de você tomar uma posição. Se você tem que gritar com alguém, você tem que gritar contra o inferno. Se você tem que erguer a voz, erga contra o inferno. Erga contra o mal e dê um basta. Assim, a partir de hoje, isso aqui na minha casa não vai ter mais. A partir de hoje eu não quero isso mais dentro da minha casa. Capítulo 4, versículo 1. Tendo Sambalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha o inimigo mais uma vez afrontando ele. Aí, que é? A vida inteira você viveu assim, a vida inteira você fez isso na sua casa, a partir de agora você vai mudar? A partir de agora eu vou mudar. Mas a resistência vai vir, irmãos.
a resistência aqui na sua mente, a resistência aqui no seu coração, porque todas as vezes que você se posiciona em algo na sua vida, sempre vai ter uma resistência. Às vezes a resistência pode ser física, pode ser até dentro da própria família. À medida que você começa a estabelecer regras dentro da sua casa, a resistência vai vir. À medida que você começa a reestabelecer a ordem e os princípios e as verdades dentro da sua casa, a resistência vai vir. Porque a autoridade dentro da sua casa, Deus entregou a você. Você é a autoridade dentro da sua casa. E as regras na sua casa, quem estabelece é você. Não importa a idade dos filhos que moram com você. Lá em casa eles sabem. Todos sabiam disso. Pode estar com 15 anos, pode estar com 20, pode estar com 25, pode estar com 30 dentro de casa. Não, tomar em nome de Jesus, não vai chegar a 30 anos dentro de casa. Em nome de Jesus. Tem que dar um jeito na vida. Resolver logo. Mas enquanto estiver dentro de casa, estiver debaixo desse teto aqui, tem que andar de acordo com as minhas regras e não com as regras deles. Ah, mas meu filho é de maior, então ele quer levar a namorada para dormir dentro de casa. Pode dormir com ela no motel, mas dentro da minha casa não. Ah, mas meu filho não é convertido, ele fuma cigarro, ele fuma um baseadinho. Vai fumar na rua, do portão para dentro. Não, eu sei que às vezes você não pode mandar num homão, grandão, não tá. Tudo bem, entendo isso. Mas dentro do portão da sua casa, quem manda lá dentro é você. A autoridade Deus deu a você. É você quem determina o que entra no portão da sua casa, o que não entra no portão da sua casa. A autoridade Deus deu a você. E a hora que você começar a restabelecer essas regras dentro da sua casa, os Sambalá e os Tobias vão gritar, irmão. Vão gritar. A hora que você começar a estabelecer regra para celular, estabelecer regra para internet. Lá em casa tem um mural de regra lá. Quer usar celular? Beleza. Quer usar internet? Beleza. Mas tem regra aqui, ó. Não sei na sua casa, lá em casa, proibido usar celular dentro de quarto com porta trancada. Tem que usar celular aonde todo mundo está vendo. Segundo, todo mundo sabe a senha de todo mundo lá em casa. Se der meu telefone aqui, acho que até as crianças daqui da igreja já sabem a senha do meu telefone. Que às vezes eu dou meu celular para as meninas. Agora já tem, né? Mas antigamente eu dava meu celular para as meninas tirar foto. Até meu celular elas tinham a senha. Só faltava ter a digital lá. Negócio de celular com senha que ninguém pode acessar, que ninguém pode ver. Tem senha para proteger, porque você pode perder, acontecer alguma coisa. Mas entre família, ninguém tem. E se trocar a senha do celular, vai ficar sem celular. Está todo mundo feliz, irmão. Ninguém morreu. Ninguém deu tremedeira. Está tudo feliz, está tudo caminhando. Está tudo caminhando dentro das regras. Mas se você deixa à vontade, vai usar do jeito que quer, da maneira que quer, você não sabe o que está vendo, e vira e mexe, a gente pega o celular lá, de um deles lá, e vamos lá. E falei, eu vou entrar no seu celular, e eu vou apagar. Pastor do céu, isso não tem liberdade. Não, não tem não. Não tem porque não sabe ter liberdade. Não sabe. E a gente fuça mesmo. E tem aplicativo que você vê e foto que vamos excluindo aqui, ó. Entra no celular lá e vai excluindo aqui, ó. Quer ter? Vamos usar. Tem um monte de maneira boa para usar isso aqui, ó. Isso pode ser uma ferramenta para ser legal, para você aprender, para uma série de coisa boa. Mas também pode ser um exemplo, pode ser uma ferramenta para destruir às vezes as famílias. Quem estabelece as regras somos nós.
Eu tenho um casado que está ali. E está lá na casa dele. Agora as regras é dele. Eu não interfiro lá na casa dele. Viveu muitos anos comigo recebendo um exemplo. E eu procurei ser uma referência para ele. Agora ele tem a vida dele. Mas os que estão aqui debaixo desse teto aqui do meu, eles precisam caminhar nas minhas regras. Não é nas regras deles. São muros que às vezes precisam ser reparados dentro das famílias. São brechas que precisam ser consertadas dentro dos lares. E eu sei que todas as vezes, imagina o Sambalazinho, os Tobiazinho que vai se levantar lá na sua casa, a hora que você estabelecer uma regra dessa de celular, por exemplo, lá na sua casa. O Sambalazinho vai gritar, irmão, vão fazer protesto lá, levantar a faixa, fazer... Isso é comunismo. Nós queremos liberdade. Queremos liberdade. Quer liberdade, mas você não tem... Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil ouvir isso nos dias de hoje. Regras, princípios, verdades, quebras de princípios, quebra de valores. Eu sei que às vezes essa linguagem é uma linguagem contrária, na contramão do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, dessa liberdade, dessa libertinagem que se vive hoje. Jovens, pessoas sendo destruídas, inversão de valores, sexo fora do lugar. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Eu não tenho medo de dizer isso, porque eu estou respaldado pela essa palavra aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Põe uma coisa na sua cabeça. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas lembra que de todas essas coisas Deus vai te pedir conta um dia. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sexo fora do casamento é pecado. É pecado. E não tem conversa. Casamento. Pastor, eu não aguento. Então casa, infeliz, e resolva a sua vida. É pecado. Não tem meio termo. Não tem meia conversa. Eu sei que isso nos dias de hoje, irmãos, é um absurdo, isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo, não é o que eu digo, não, irmãos. É o que essa palavra aqui diz. E a Bíblia fala que os fornicadores não herdarão o reino dos céus. A pastora Denise ensinou na quinta-feira passada sobre a iniquidade. O que é a iniquidade? É uma prática constante do pecado. O que é o pecado? O pecado é uma coisa que você não tem o hábito de fazer, mas de repente você não aguentou ali, pumba, contou uma mentira. Mas você não é um cara mentiroso. A iniquidade é aquilo que a pessoa se tornou uma prática na vida dela. Resumindo, tudo que ela falou lá, poderia dizer isso. Pecado é aquele acidente. Poxa vida, eu fiz isso. Oh meu Deus, tem misericórdia de mim, errei, pequei, mas aquilo não faz parte da sua vida, você logo se limpa. A iniquidade não, irmãos. A iniquidade é aquilo que você fica fazendo, sabendo que está errado o tempo todo, se tornou uma prática na sua vida. E a Bíblia diz assim, que os iníquos não herdarão o reino de Deus. Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitas dessas brechas são consequências de iniquidades, são consequências de práticas contínuas de erro.
E às vezes as pessoas não sabem o porquê que estão sofrendo. Elas não sabem o porquê que as coisas estão ruins. Na verdade sabem, não queremos muitas vezes admitir. E por fim, eles estão reunidos aqui nessa reconstrução. Os inimigos se levantaram contra eles. Versículo 8 do capítulo 4 agora diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Os inimigos se levantaram. O que eles fizeram? Eles oraram a Deus, mas puseram guardas. Não adianta só orar, mas não toma nenhuma atitude. Eles tomaram uma atitude. Versículo 16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. O negócio era assim, estava fazendo a obra aqui, trabalhando aqui no muro, reconstruindo o muro, mas na outra mão estava a espada, irmão. Você não pode descuidar, não. E olha que tremendo isso aqui que acontece. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esses muros que Deus está nos chamando para reconstruir, não é simplesmente os muros que vão proteger a sua vida ou a sua casa. São esses muros que protegem uma sociedade, irmãos. São esses valores, é esse caráter, é essa postura que protege uma sociedade. E eu e você temos um papel fundamental nesse processo. Aonde você está, a prática da palavra, a prática dos princípios lá no seu trabalho, na sua família, na sua empresa, na escola, na faculdade, aonde você estiver, quando você está colocando a palavra de Deus em prática, o que você está fazendo? Você está restaurando esses muros para a proteção de uma sociedade, irmãos. Nós estamos espalhados por essa cidade toda. Tem gente aqui nos 4 cantos dessa cidade espalhada. Você está reconstruindo os muros aonde você está. Todas as vezes que você decide colocar em prática um princípio, todas as vezes que você dá um testemunho do caráter de Deus, da sua posição de fé, daquilo que você crê, o que você está fazendo? Você está restaurando esses muros da sociedade. E aí ele fala o seguinte, no versículo 20: no lugar em que ouvistes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhavam as lanças desde o arraiar do dia até o sair das estrelas. Também neste tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes, cada um deitava com as armas à sua direita. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, corram para lá. Sabe o que nós estamos fazendo aqui, irmão? Sabe o que é esse ajuntamento nosso aqui? É que nós tocamos a trombeta. Vem para cá para receber a instrução, vem para cá para receber a orientação, vem para cá para receber os ensinamentos, porque daqui a pouquinho você vai voltar para realizar a obra onde você está. Nós temos trocado a trombeta aqui, irmãos. Temos tocado a trombeta na rede de homens, temos trocado a trombeta na rede de mulheres, temos trocado a trombeta na rede de casais, temos tocado a trombeta na rede de jovens. Temos chamado as pessoas, mas muitas vezes não têm ouvido o chamado da trombeta, irmãos. Quantos casais a gente sabe que estão com problemas no casamento, aí chega o dia da rede de casais,
Aonde você vai trabalhar aquele tema, você vai trabalhar aquele assunto que você sabe que o abençoado está precisando ouvir aquilo, ele não vem. Eu não entendo isso, irmãos. Eu não entendo isso. É como você reclamar de uma doença, você reclamar de uma enfermidade. Você está com a consulta marcada com um médico especialista e você não vai. E depois continua reclamando do problema. O abençoado, a sua consulta estava marcada. Por que você não foi? Naquele dia eu levantei e não me deu vontade de ir lá no médico. Pois é, ele ia te dar o remédio para você ser curado. Mas não vai. A gente toca a trombeta aqui. Vem, gente, vem cá. Vem receber a instrução. Vem receber as armas. Vem se fortalecer. Vem crescer. Vem se edificar. Mas não adianta. O que nós estamos fazendo aqui, irmão? Nós estamos tocando a trombeta. Para você vir, nós estamos espalhados. Os muros dessa cidade aqui são grandes, irmãos. Essa cidade precisa ser reconstruída. Os muros da família. Os muros do casamento. Os muros da autoridade familiar. Os muros do amor. Os muros do perdão. Tantos muros precisam ser restaurados. Mas nós precisamos que você ouça a voz da trombeta e venha se ajuntar conosco. Porque Deus começou essa obra. E Ele quer completar essa obra de restauração na sua vida. Talvez você olhe para o seu casamento, você olha para a sua casa. Pastor, mas os meus muros estão intactos, não tem brecha nos muros não. Mas será que eles já estão da mesma altura que eles estavam? Já reparou nisso? Irmãos, o nosso inimigo, ele é estrategista. Em demolição, existem algumas maneiras de você demolir. Dependendo da demolição que você precisa fazer, você destrói as bases e você consegue derrubar aquilo por inteiro. Mas existem determinados tipos de demolição que você não consegue ter acesso às bases. Aí você precisa vir do alto. Eu já vi pessoas derrubarem uma casa tijolo por tijolo. Começou lá do alto, deslocando aqueles tijolos. E às vezes você está achando que os muros estão intactos, mas ele já não está mais da altura que ele estava. Protegia muito mais do que ele protege hoje. Talvez a altura, o nível desses muros na sua vida tenha abaixado a cada dia. Cada dia você está mais conformado com o mundo que você está vendo. E Paulo fala assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se o diabo não conseguir meter o pé no muro, derrubar tudo de uma vez, irmãos, ele não tem problema. Ele vai derrubar tijolinho por tijolinho. E a hora que você menos espera, a parede está desse tamanho aqui. E deu na mesma. A questão é só o tempo. É só o tempo. Coisas que você não aceitava, agora você já está aceitando. Coisas que você não concordava, agora você já está concordando. Coisas que você criava aí dentro de você uma repulsa, agora já não cria mais. Sabe por quê? Porque o nível do muro está abaixando, irmãos. Está abaixando. Porque ele conseguiu, ele está derrubando tijolinho, fileira por fileira.
É claro que ele prefere derrubar tudo de uma vez, mas em alguns casos ele não consegue derrubar de uma vez. Mas não tem problema, se eu não puder derrubar tudo, ele diz: eu vou derrubar fileira por fileira, que no final vai dar na mesma. O propósito é jogar tudo no chão. A questão é só o tempo. Então está na hora de nós repararmos esses muros. Está na hora de nós olharmos, irmãos, isso e identificarmos aonde estão as brechas e tomarmos uma posição, porque o nosso Deus é conosco e Ele vai te ajudar nesse processo da restauração. A esperança para a sua vida, a esperança para a sua família, a esperança para o seu casamento. É possível trabalhar essa restauração. Pastor, está tudo no chão. Pois é, em Jerusalém também estava tudo no chão, mas diz a Bíblia que eles restauraram. E se você ver o livro de Neemias, você vai ver essa história linda da restauração dos muros e da proteção da cidade. Amém? Quero te convidar para ficar em pé. Não saia do seu lugar, só fique em pé. Porque eu quero fazer uma pergunta para você agora. E você precisa ser sincero com você. Aonde estão as brechas nesse muro na sua vida? Onde estão essas brechas? O que está precisando ser reparado hoje? Que posição você vai precisar tomar a partir de hoje? Que atitude você vai precisar ter a partir de hoje? Hoje é uma noite de ceia. Olha o que diz, coloca aqui para mim, 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 28. Olha o que diz, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 28, o apóstolo Paulo falando sobre a ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Hoje é uma noite, agora é o momento. Você que está em casa, é o momento de você fazer uma avaliação da sua vida, do seu casamento, da sua família. Onde estão as brechas? O que precisa ser reparado, meu? Vai deixar? Quando Neemias soube da notícia que os muros e as portas estavam queimadas e os muros derrubados, irmãos, ele entrou numa tristeza, ele começou a chorar. Ver essa situação desse jeito não te incomoda? Você não sente nada? Já me acostumei, pastor. Pois é, mas vai acostumar com isso. Eu quero me acostumar com paz, eu quero me acostumar com amor, eu quero me acostumar com alegria. Eu não quero me acostumar com coisa ruim, irmãos, com destruição. São essas coisas que eu quero me acostumar. São essas coisas que eu quero, e não importa, querido, talvez já tenha passado muito tempo. Eu quero dizer para você nessa noite, nunca é tarde para recomeçar essa reconstrução. Nunca é tarde. Dá tempo ainda de reconstruir. Eu sei que já perdeu muita coisa. Eu sei que muita coisa já entrou em jogo. Eu sei que muita coisa já foi destruída. Mas eu quero te animar nessa noite. Dá tempo de reconstruir tudo isso, querido. Dá tempo. Dá tempo. É possível. Sabe por que é possível? Pastor, mas eu tentei, eu não consegui. Esse é o problema, você tentou. Agora chame ele para te ajudar.
Você pode ver que todas as vezes que eles eram afrontados aqui, ó, todas as vezes que o inimigo se levantava contra eles, a primeira coisa que eles faziam era orar e buscar a ajuda e o auxílio de Deus. Quando você vai para essa palavra e você busca o auxílio nessa palavra, a resposta vem. A resposta sempre vai vir. Por quê? Porque Ele te ama, porque Ele te ouve e Ele se preocupa com você. Eu não quero nessa noite que você saia daqui se sentindo condenado. Não, eu quero que você saia daqui nessa noite animado, nesse processo de reconstrução. Você acha que quando Deus começou a falar isso comigo, você acha que eu não parei, não pensei, irmão? Você acha que quem sou eu para dizer assim, não, meu muro está intacto, está perfeitinho? Não, irmão, eu parei e falei assim, meu Deus, eu preciso reparar algumas coisas aqui. Porque às vezes começa com uma rachadura, irmãos. Ou melhor, começa com uma trinca. Aquela trinca vira uma rachadura. Aquela rachadura vira uma brecha. E aquela brecha se torna um desabamento. É um processo. Talvez desabou. Talvez já está uma brecha. Você já está vendo do outro lado. Sabe quando o negócio já abriu, virou uma brecha? Já passa uma mão, você já consegue enxergar do outro lado do muro. Às vezes rachou, mas não abriu ainda. Ou às vezes começou um trincado, que está só no reboque. Mas que se não for reparado, vai virar uma rachadura, que vai se tornar uma brecha, que vai gerar um desabamento. Eu não sei como você está, mas esse é o momento de você pedir o auxílio de Deus, porque Ele é capaz de nos ajudar nesse processo de restauração desses muros do nosso coração. Feche os seus olhos agora. Se você quiser, coloca a mão no seu coração e começa a pensar. Quais são as áreas que você precisa mudar? Quais são as decisões que você precisa tomar? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora não é hora de você olhar o defeito da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, do seu pai, do seu filho, da sua filha. Não, é você. É você. O que precisa mudar, o que precisa ser restaurado aí dentro do seu coração? Essa é a noite. Hoje é o dia de você tomar essa decisão e falar: Senhor, eu vou reparar isso na minha vida. Eu vou abandonar. Eu vou abandonar essa, talvez é uma mágoa. Talvez essa brecha é um rancor, que aquela pessoa que você não conversa, aquele familiar que você não pode nem ver a cara dele há anos. Talvez é uma situação que precisa ser reparada. Um perdão que precisa ser liberado, um pecado que precisa ser abandonado, uma prática que precisa ser abandonada. Talvez a fornicação, um vício, as drogas, a bebida, a prostituição, a pornografia. Talvez uma área que você precisa abandonar. Isso vai destruir você, meu irmão. Está acabando, está te corroendo por dentro. Está acabando com você. Está destruindo sua família, está destruindo seu casamento. São esses valores que precisam mudar dentro de nós, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo. Ouça o som da trombeta. Corra para as coisas de Deus. Corra para a presença de Deus. Não corra de Deus, corra para a presença de Deus. Todos nós conhecemos inúmeros casos aqui
Aqui em Barretos, por causa do Hospital do Amor, muitas pessoas, elas vêm de todo o Brasil. E gente que tinha negócio, gente que tinha empresa. Eu já visitei ali pessoas em tratamento de nível superior. Orei com uma médica de Belém do Pará, uns anos atrás. Largou tudo, fechou o consultório, abandonou tudo porque descobriu a doença e veio se tratar. As pessoas fazem isso quando se trata do corpo físico, mas elas não fazem isso espiritualmente, irmãos. Elas não são capazes de deixar um prazer sequer, um lazer sequer, para correr um pouco mais para Deus. A gente está vendo as pessoas saem do mundo, do Brasil inteiro, porque que adianta? Ela ter a profissão, ter o dinheiro, ter o diploma, mas não ter vida, morrer. Jesus disse a mesma coisa: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ter sucesso, ter prazer, ter casa boa, carro bom, do bom e do melhor, mas você não tem aqui dentro de você? Que adianta isso? Ganha o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Jesus disse assim: vocês precisam temer, não é quem pode matar o corpo, vocês precisam temer quem pode não só matar o corpo, mas lançar o espírito no abismo, no inferno. A gente precisa temer a Deus, irmãos, se voltar para as coisas de Deus. A vida não é só de prazeres, essas coisas passam. Hoje o carro dos seus sonhos, amanhã não vale nada, é lixo que ninguém quer. Essa é a vida, e nós não podemos ficar o tempo todo só correndo atrás dessas coisas. Eu preciso me voltar para Deus, reparar esses muros, e essa é a noite. Amém.